Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção de sistemas de acionamento e controle eletromecânico, envolvendo hidráulica e pneumática. E o assunto da nossa web de hoje são válvulas. Começou essa web um pouquinho antes, tem um vídeo, para quem não está online, peço que assista, que vai estar lá a diferença entre a válvula de 3 duas vias para 5 duas vias. Para que, por que é interessante assistir esse vídeo? Para você ver que tudo que a gente faz aqui no simulador, a gente vê na teoria, na prática acontece, né? Então é um vídeo que eu achei bastante legal, o pessoal da MTI, e aí vocês podem acessar o canal do pessoal e ver muito mais, né? A parte de estudo, você pode interar tanto com o material da plataforma quanto o vídeo, né? E o vídeo acaba sendo bastante interessante, que o pessoal manuseia bem. Então, a indicação para vocês, tanto o Senai Play, que a gente já viu, né, nos módulos anteriores, e o pessoal da MTI também, para essa área de elétrica, como fala de pneumática e de hidráulica, eles estão bastante fortes, né? Então, hoje falaremos sobre válvulas. O que são essas válvulas, né? São elementos utilizados para comando dos atuadores, exercendo função preponderante dentro dos circuitos fluídicos e são classificados conforme suas funções. Fluid sim aqui, ó, SAP 1. Então tem a SAP 1 aqui mostrando o simulador, olha lá, ó, a nossa válvula, tá? Quando eu aciono, ela estende, né, a haste do nosso cilindro e quando eu aciono de volta, né, vou usar o botão aqui, ó, ela retrai. Então a válvula é simplesmente para fazer esse trabalho. E o cilindro vai o quê? Às vezes ele pode acionar um outro sistema, ele pode realizar um movimento, fazer um trabalho para o seu processo. Então, tem diversas aplicações aí para o cilindro e aqui a gente vai ver como eles são acionados. Então, temos válvulas, né, controlador de direção, de fluxo, de pressão e de bloqueio. As direcionais, né, a função de uma válvula direcional é direcionar o sentido de fluxo, atendendo à necessidade do circuito. São caracterizadas por número de vias, número de posições, posição de repouso, tipo de acionamento, né, o comando, tipo de retorno e a vazão de cada uma dessas válvulas. Primeiro aqui o número de posições. Então, as válvulas são representadas graficamente por quadrados. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que uma válvula pode assumir. Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui no mínimo 2 quadrados, né? Então tem no mínimo 2 posições de manobra, que é justamente isso, ou está on, off, né? Ou está aberto para um sentido ou para outro, então dependendo aí do número de vias também. Então tem que ter duas, para que ela consiga comutar a posição. Então aqui, ó, tá vendo? 2 quadrados unidos, então são 2 posições, aqui 3 quadrados unidos, temos uma válvula com 3 posições. E junto com o número de vias compõe, né, aquele numeral lá que parece um fracionário, e vocês vão entender o porquê. Número de vias é o número de vez de uma válvula de controle direcional correspondente ao número de conexões úteis que essa válvula pode assumir. Então, os tracinhos fora do nosso quadrado representam, né, o número de vias. Aqui, 2 risquinhos, 2 vias. 3 risquinhos, 3 vias. 4 risquinhos, 4 vias. E por que o nome, por exemplo, uma válvula 3, 2 vias, né? 3 que representa, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nessa tela. 3 ele representa... não vai dar, não. Representa o número de vias, barra 2, né? Então, 3, 2 vezes 2 é o número de posições. Então, é 3 vias com 2 posições. Agora, com relação ao que cada uma das vias ela faz, né? Então, nos quadrados representativos de posição, podemos encontrar vias de passagem, de bloqueio ou combinação. Passagem geralmente tem a seta mostrando, né? Como que é o sentido do nosso fluido, usando aqui um exemplo da SAP, a pneumática, né, o nosso ar comprimido, ou pode ser também o nosso óleo, né, na parte de hidráulica. Válvula de bloqueio tem esse Tzinho aqui, ó, uma espécie de um T, e ambas, essa aqui tem bloqueio e passagem, ou aqui passagem para uma porta, ou e aqui vindo de outra porta e passagem para um escape, né, que a gente geralmente tem na parte de cima as portas de saída, né, que vão realizar o trabalho no cilindro ou algum outro elemento, e embaixo na válvula são as portas ou de entrada de ar, né, de alimentação, ou portas de escape. Então, ó, devemos considerar apenas a identificação de um quadrado.
O número de vias deve corresponder nos dois quadrados. Aqui, ó. Vou pegar esse realce. Tá vendo que aqui eu tenho um ponto de saída aqui, outro? Então, nós poderemos contar duas vias, né? Eu tenho dois quadrados, então seria uma válvula de 2 por 2 vias. Professor, mas eu tenho mais outra via aqui e outra via aqui, né? Onde eu estou marcando com esse amarelinho. A gente conta o número de vias conforme um só quadrado, a gente não conta de todos. Então, é o número que representa um só quadrado. Então, aqui eu tenho uma via de bloqueio e outra via de bloqueio. Então, eu tenho duas vias. Vou conferir no outro quadrado, mesma coisa. Ó. Duas vias, número de posições, número de quadrados. Então, 2 barra 2 vias, que é essa válvula aqui. Aí escreve, né? A ferramenta ideal aqui não para manipular, mas vamos com ela. Essa válvula do lado aqui, Maurício está comigo, já consegue identificar, Maurício, quantas vias tem? E quantas posições? Nessa aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, mas você só conta um quadrado, né? Ah, Então, aqui, ó. são duas Uma, vias. duas, três, né? Tem três vias aqui, ó. Esse primeiro ponto, esse E o outro segundo. lado, E do outro lado, ó. Uma, duas, três. duas, três. Então, você já tem uma válvula 3 por... Três. Aí, quantos Três quadrados vias. nós temos? 2. 3, 2 vias. 3 duas vezes. Excelente, pegou. Show de bola, Maurício. Então, se você está falando naquela hora, essa aqui é uma válvula 3 duas vias, essa é uma duas vias, né? E sempre vem a palavra depois. Primeiro numeral representa o número de vias, segundo numeral representa o número de posições. Vou dar um exemplo aqui, vamos aqui para o nosso Fluid Sync, que eu creio que vai ajudar muito hoje. Então, vou pegar aqui, ó. Tá vendo a válvula de duas vias? Ah, tá simulando. Aqui, ó. Válvula de duas vias, eu joguei ela aqui. Tá vendo? Uma via aqui embaixo, outra aqui em cima. Duas. Do outro lado, a de passagem, uma aqui embaixo, outra aqui em cima. Tem uma válvula, quantas posições? Duas. Então, aqui é uma Duas. válvula de 2 por 2 vias. Pegar uma outra válvula aqui, ó. Você tem essa primeira aqui que é de bloqueio. Deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui, Maurício. Opa, passei. Ela aqui, ó. Né? Então, eu tenho uma via aqui embaixo, uma segunda aqui em cima e Duas. uma terceira. Três vias. Do outro lado, uma via aqui, outra via aqui em cima e uma Três. terceira aqui na bloqueio. Então, tem três por quantos 3 por quadrados? 3. 2. 3, Então, 2 vias. três duas vias. Excelente. Pegar uma outra aqui para testar. Ó. E essa aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, tem quatro por... Por 2. 4, 2 vias. Quatro duas vias. Pegar uma maior aqui, ó. O bom é que tá numerado ainda, né? Esse é Tem 5. uma, duas, cinco por... Por 3. Por Esse tem 2. 5 por duas 5 vezes. por 2. Excelente. Vou mostrar uma 5 outra por aqui, 2. ó. Tem uma. Esse que já é válvula especial, não é tão comum, não. O pessoal utilizar. Mas no caso, você teria uma válvula de. Pode contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E essa aqui, 8. Então, você teria uma válvula de 8 por duas vias. E assim vai. Então, essas são as nossas válvulas. Outra coisa importante que a gente tem que saber é o tipo de acionamento dessa válvula. O tipo de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito. Esses acionamentos podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Temos acionamento geral, esse símbolozinho aqui, ó. Esse aqui é o símbolo para um acionamento muscular, né, no geral. Pode ser por botão, por alavanca, por radar, por pedal. Vixe, não sei de onde que eu tirei radar aqui, hein? Por pedal. Temos aqui, né, um rolete, então acionamento mecânico, pode ser um gatilho também. Temos por piloto hidráulico, coisa importante para a gente identificar. Tem circuito que a gente tem pneumática e hidráulica junto. Tá vendo o piloto hidráulico, a cor que tá o triângulo aí, Maurício? Tá pintado Preto. de preto. E o pneumático ele não é preenchido, ele tá branco.
Então, sempre que a gente encontrar elementos que misturem a hidráulica e pneumática, essa é uma forma da gente identificar. Pneumática ele vai estar branco, simbologia, e o hidráulico preto. Então, aqui é o acionamento por piloto, né? Então, por exemplo, eu tenho um piloto, se for hidráulico, eu estou recebendo de uma outra válvula, né, uma certa pressão para eu comutar a posição dessa válvula aqui direcional. Ou se for um piloto pneumático também, ou por solenoide. Junto com o tipo de, aqui, ó, vamos lá, muscular, né? Válvulas emissoras de sinal e de pequeno porte, geralmente para iniciar o paramovimento. Botão, alavanca com trava ou pedal. Pressão piloto. Os acionamentos por pressão piloto são empregados em válvulas com funções lógicas ou amplificadoras dentro dos circuitos, sendo o sinal recebido de outra válvula. Podem ser de piloto positivo, né? Quando você aumenta a pressão na câmara para comutar. Piloto negativo, exaustão do ar comprimido, né? Então você tira o ar comprimido ali para comutar a posição também, ou por diferencial de áreas, né? Mesma pressão atuando em áreas opostas e de valores distintos. Não são de grande utilidade em circuitos combinacionais ou sequenciais. Simbologia, ó, piloto positivo, né, que ele vai colocar pressão dentro da sua câmara de pneumática, porque está branquinho. Decréscimo de pressão, né, o piloto negativo, que ele vai retirar esse ar comprimido da sua câmara, branquinho também pneumática, ou por diferencial de pressão. Temos mecânica aqui, ó, pregados em válvulas detectoras de posição, fim de curso, de cilindros, ferramentas, portas, etc. Pode ser do tipo rolete, gatilho, mola ou pino apalpador. E os elétricos, acionamentos por solenoide, são empregados em todos os tipos de válvulas, sendo o sinal oriundo de sensor. Então, o sensor vai mandar ali para comutar a posição. Pode ser um sensor de posição, sensor de temperatura, sensor de deslocamento, e assim vai. São de grande vantagem em circuitos complexos pela facilidade de comunicação com equipamentos controladores, tais como CLP, microcontroladores ou computadores. Então, você só vai mandar um sinal, né? Você vai mandar um pulso ali para ela comutar de posição. Pode ser tipo direto, indireto ou combinado. Direto por solenoide, indireto aqui, ó. Ele tem a solenoide, mas está indicativo do piloto, né? Do piloto aqui pneumático ou combinado, né? Piloto e indireto, nesse caso aqui, por os acionamentos. Então, ele mostra aqui acionamento direto, né? Com um enrolamento ativo, com dois enrolamentos ativos no mesmo sentido ou dois enrolamentos ativos em sentidos contrários. E o acionamento indireto, né? Por acréscimo de pressão na válvula de pré-comando, um servo-piloto, ou por decréscimo de pressão na válvula de pré-comando, um servo-piloto negativo. Sistema positivo, envolvendo a parte pneumática também, porque está branquinho. E temos os tipos de retorno, também por piloto positivo, a gente já viu, né? Piloto negativo ou suprimento interno. Mecânico por mola, trava e tudo mais, e elétrico por solenoide. Vamos para o fluid sim agora. Vou pegar as válvulas aqui, ó. E até mostrar aqui, ó. Esse tipo de acionamento é acionamento geral. E esse tipo de retorno, retorno por mola. Bom, Certo? Você pode entrar, ó, se eu clicar duas vezes, quem for trabalhar com FluidSim, você pode mudar também o tipo de, tanto da sua configuração interna. Ah, outra coisa importante que eu não falei, a válvula sempre começa com a posição que está à direita. Se for duas vias, ou que duas vias, duas posições, é sempre a posição da direita. Se for uma válvula de três posições, é a posição central, que é a inicial. Certo? Então aqui, ó, tipo de acionamento geral, vou mudar, ó, né? Geral com trava, então ela ficaria dessa forma aqui, na simbologia. Se for por botão, que é um botão que a gente viu. Se for uma válvula por alavanca, tá aqui, ou uma válvula por pedal, tá aqui embaixo. Você pode mudar a sua válvula no fluid sim para trabalhar. Posso ter um acionamento por pina, palpador e pedal? Pode. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Pina, palpador, tá aparecendo muito um rolete. É o rolete aqui. E assim vai. Temos outras opções, ó. Gatilho. Acho que nem eu sei qual que é esse tipo de acionamento mecânico aqui. Temos solenoide, servo-piloto ou
solenoide, piloto ou servopiloto para acionamento, né? Vou colocar aqui um por piloto, certo? Aí fica aqui, você tem que colocar pressão aqui, né? Você vai ter que colocar ar comprimido. E temos retorno. Ah, temos acionamento por mola também, né? Não coloquei aqui, ó. É o spring return, né? Não, no mola não é comum acionar, não. O mola é comum só retornar. Então, vou deixar o meu com rolete e retorno por mola. O retorno também pode ser diferente, ó. Você pode retornar com botão. Você pode retornar, né? Que botão de uso geral, botão, alavanca e pedal. Da mesma forma, né? Segue da mesma forma. Vou colocar um retorno aqui por mola mesmo. Posição inicial é sempre essa. Aqui o nosso fluxo. E é isso. Para uma válvula 3.2. Então, se eu apertar aqui, ó, no simulador, eu comuto a posição dela. Se der esse erro aqui, você pode dar OK. É porque o sistema está aberto. Ó. Olha lá, eu mudei de posição e a mola sempre faz ela voltar. Exemplo aplicado aqui em cima. Ó. Vou voltar para outro sisteminha aqui, Maurício. Aqui, ó, aplicado nesse aqui. Vou colocar um botão e um retorno por mola. Beleza. Olha o que que acontece. Vou simular. Aqui eu tenho meu compressor e ele está mandando o nosso fluido, né, para a câmara de retração. Então, nosso cilindro de duplo estágio. É o cilindro aqui também, tá? Simbologia de cilindro. Se eu apertar o botão, ó, você vai ver que ele vai mudar a posição, só que infelizmente ele volta por causa da mola. A mola faz retornar. Se eu quiser manter ele lá, eu posso mudar o meu acionador. Ah, aqui que acontece? Ó, aqui eu mudei, ele mudou a posição, tá indo para o 4 para a câmara de extensão. Quando eu soltar, né, porque é um botão, quando eu solto a mola, empurra de volta, né? Então essa aqui é a válvula 5, duas vias, acionamento por botão e retorno por mola. Eu posso mudar a mola por uma trava ou colocar uma trava aqui no botão? Posso. Ó, vou botar um botão com trava. Agora você vai ver a diferença. Ó, acionei aqui, ele vai manter, porque tem a trava, entendeu? A trava mantém a posição de acionamento do botão e a mola não retorna. Então, para eu voltar, eu terei que apertar novamente, né? Para ele retornar, para ele mudar de posição. Então, nesse caso aqui, como eu tenho a trava, eu não preciso da mola. Posso tirar, sem retorno, só acionamento. Beleza lá, ó. Sempre que eu acionar e apertar, ele vai fazer. E nem da trava eu precisaria também, ó. Olha lá, se eu colocar só um botão normal, ele vai ficar comutando. Olha lá, ó. Sempre com botão, ele vai mudar a posição. Então aqui é acionamento e retorno. Beleza? Tem mais outra coisinha para a gente ver com relação a elas. Ah, se for por piloto, deixa eu mostrar aqui também. Eu posso mudar. Se eu quiser colocar um piloto aqui, para mudar, aí eu preciso de outra válvula para... Ou deixa eu fazer um teste aqui para ao vivo. Colocar só um compressor e ligar ele direto. Beleza. Ah, não. Se eu colocar para simular, ele vai mandar. Ó. A válvula vai ficar só acionada, ela não vai voltar, que eu não tenho nenhum comutador do meu compressor. Se eu colocar retorno por mola, não interessa, vai ficar sempre naquela posição, ó. A mola, porque o ar não vai escapar, né? Ele sempre vai estar nessa câmara de extensão, né? Para estender a haste do cilindro lá. Não interessa a mola aqui. O que a gente faz nesse caso? Teria que colocar uma outra válvula. Eu vou colocar uma válvula de 3, duas vias aqui, para comutar essa posição. Então, como que eu faço? Lembra que a pressão pode ser número 1 também a simbologia, ó. Então, vem aqui. Esse aqui é um escape. Para vocês trabalharem com ele também, ó. Se ele tiver nesse sinal aqui, o terminal, quer dizer que ele está aberto. Se você colocar aqui, está bloqueado. Então, ele não, mesmo que ele mude de posição, ela vai estar bloqueada. Quer ver? Vou terminar de ligar. Então, meu acionamento agora é por piloto. Ó, mudei a posição. Ele foi e mudou lá. E se eu apertar de novo?
Não faz nada, tá? Mesmo que esteja pressurizado aqui, o meu fluido não escapa. Agora, se eu tirar aqui esse terminal e colocar um aberto, né? Que o escape realmente funcione. Vamos simular. Olha lá, ó. Mudei posição, ele mudou. Eu tô segurando ainda o botão, tá? Na hora que eu soltar, a mola retorna, o ar vem para o escape e vaza a pressão. Então, eu não vou mais mudar essa válvula aqui e o meu cilindro vai sempre voltar. Então, nesse caso, o retorno por mola não me ajuda, né? Porque senão eu tenho que ficar apertando muito. Ou posso tirar o retorno por mola ou colocar uma trava. Vou colocar um botão com trava aqui. Eu volto a simular meu circuito. Olha lá, eu acionei, está funcionando. Na hora que eu quiser desacionar, ele retorna. Então aqui já pilotado já é pilotado, né, por ar comprimido. Então o ar comprimido sai desse compressor e ele só funciona para comutar a posição da outra válvula. E vai aumentando o nível de automação dos sistemas, né? Certo, Maurício? Deu para ver legal aí? Foi bom? E, tá bom? Show. Então agora nós vamos, antes de entrar nisso aqui, mostrar normalmente aberta e normalmente fechada, a diferença. Então as válvulas de 2 vias e 3 vias com um retorno por mola pode ser tanto normalmente aberta como normalmente fechada. Isso é, quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não através da válvula. Quando as válvulas direcionais de retorno por mola são mostradas simbolicamente no circuito, a válvula é posicionada no circuito para mostrar a sua condição normal. Então tá aqui, ó. Normalmente fechado por quê? Qual que é a posição inicial? Quadrado da direita, quando é válvula com 2 posições. Se tivesse aqui um terceiro quadrado, ó, 3 posições, aí a posição inicial é a Seria no meio. posição do meio. Show de bola, Central. Maurício. Central, exatamente. Então, olhamos aqui essa válvula tem duas, né? Aqui uma via, aqui outra via. Posição inicial tá com bloqueio, não tá? Então, se não deixa passar, Bloqueio. nós temos uma válvula normalmente fechada, né? Então, você vai ter que acionar ela para ela mudar para de passagem para ela ficar aberta. E aqui nós temos o contrário, ó. Opa, como a posição inicial da direita já está aberta, ó, a passagem já está funcionando. Então, normalmente, aberta aqui, se eu comutar de posição, né? Aí sim eu vou ter essa de bloqueio e vai estar fechada. Para 2 vias, ó, o P, que vai indicar a posição pressão ou o número 1. A gente vai ver na simbologia mais um pouquinho na frente ali. Então, no P, na hora que eu coloco a alimentação de ar comprimido ou fosse o óleo, né, o fluido hidráulico, ele já está no bloqueio. Então, aqui é normalmente fechar, não deixa passar. Só na hora que eu comutar a válvula aí, sim, vai vir aqui, o P vai estar bem aqui, aí vai estar de passagem. Ou normalmente aberto, onde o P já está na passagem, ó, a posição inicial da direita. Quando eu comutar, o P vai estar na de bloqueio. E aí, normalmente, aberta. Então, assim são nomeadas essas válvulas. Eu volto aqui, ó, para a gente fixar. Essa válvula aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 vias, 2 posições, acionamento Mesmo assim. por botão e retorno por mola. Confere, Maurício. Isso mesmo. Então, essa aqui de baixo, Botão. Essa é para a alavanca. você começa primeiro, Mas ela é uma de você tem, uma, duas, três, uma, duas. É três, 2 vias. 2 vias. Ela tá normalmente aberta ou normalmente fechada? Essa aqui, fechada, É, porque ela está bloqueada aqui. excelente. Acionamento, você já falou, né? Por alavanca e Acionamento por retorno? alavanca e retorno por mola. Rapaz, tá safo demais. Essa aqui de baixo, vamos lá. Essa de baixo já é com piloto. Acionamento ali, ó. Quantas Mas vias você ela tem? é uma, duas, três, quatro. Ela é quatro, 2 vias. Tem uma aqui, ó. Uma, Dois, duas, três, três, quatro. quatro. Tem essa aqui, ó. Ah, não, cinco. Cinco. Seis, sete, oito, É, 9. tem razão. Não, 5 por 5, 2 vias. 2 vias. Você já falou do acionamento piloto e retorno. Retorno por mola. Excelente. Então assim vai, né? E é uma válvula normalmente. Normalmente Aí não essa entra, né? aqui é Porque quando tem 5 vias, 5 vias.
você já tem as O passagens bloqueio está no canto, pré-definidas. mas O 1 na vai estar entrada aqui normalmente, ele está livre. vai ser normalmente aberto. Na hora que mudar, como tá, a pressão vai estar aqui, então ela vai estar aberta do mesmo jeito. Então, Vai. quando você tem nesse sistema aqui, não entra se é normalmente aberta ou normalmente fechada, quando você tem 5 vias. Você só tem essa questão de normalmente aberta e fechada para 2 ou 3 vias, no máximo. Quando chegou 4 ou 5, aí já não tem mais essa questão de estar normalmente aberta ou fechada, que ela sempre está deixando passar para algum lugar, entendeu? E assim Entendi. vai. Show de bola. Agora sobre essa numeração que a gente está vendo de 1 a 5. Isso vem da norma, ó. Então, nomenclatura desses orifícios. Então, os orifícios de entrada e de saída do ar são atualmente indicados por algarismos, mas ainda se encontram válvulas antigas utilizando letras nessa identificação. Então, conforme a norma DIN ISO 5599, a pressão, né, a que a gente alimenta é número 1. Tem o número 1. Se for na norma mais antiga, é a letra P. Números 3 e 5, que também estão na parte de baixo da válvula, são os orifícios Alívio. de escape, né? É alívio. Alívio, exatamente. Se for na norma antiga, é R e S, né? Se tiver RS. duas saídas, né, de escape. De trabalho, as portas de trabalho, porta de saída, né? 2 e 4. 24. E se for na norma antiga, A e B. Aí E as bem. do piloto, né? 10, 12, 14, na norma nova, na antiga, X, YZ. YC. Então, aqui está embaixo, ó. Entrada de pressão na 1, você tem a saída dessa pressão seria no orifício 2, né? Numerado 2, e a de escape no 3. Acionamento por botão, retorno por mola, 1, 2, 3 por 2 vias. 3, 2 vias essa válvula. Excelente. E aqui mostrando cada uma das direcionais, né? Na válvula a gente viu lá no vídeo, para quem vai assistir depois, que geralmente embaixo fica 135, né, escape mais pressão, em cima 2 e 4, que são as válvulas de trabalho. Então basicamente ela comuta, né, essa posição. Nesse aqui, ó, como ela é normalmente fechada, ela não deixa passar, que seria o nosso ar comprimido na cor vermelha aí. E quando ele muda de posição, né, que você aciona o botão, aí comprime a mola e faz deixar livre a passagem. O natural seria o ponto A, né, ou que seria o número 2, na outra extremidade, né? Então entra aqui e sai por cima, normalmente nas válvulas. Aqui é uma válvula diferente, né? Tem das duas concepções, mas o mais natural é que vocês vão ver no vídeo também. E assim vai, ó. 3, 2 vias, ele está fechado, ó, a pressão normalmente fechada aqui. Não deixa passar nosso ar comprimido, que é o vermelho, e depois ele mudando de posição, aí sim ele libera a passagem pro ponto A, né, que vai ser o P aqui e o A bem aqui. Então, ele vai liberar ou o 1 aqui embaixo e o 2 aqui em cima. E assim vai mostrando cada uma 4 por 2 vias, né? No caso, ele está deixando passar a pressão para a porta B ou porta 4, e a porta A, que seria a porta 2, quando ele apertar, né? Pô, a porta já está aberta também para o escape. E quando ele apertar, aí vai direto, ó, P para o A e o B vai para o escape. Show, e assim vai. Ah, outra coisa importante, tipos de centro. No caso aqui, ó, de 4 vias usadas na indústria móvel, tem frequentemente diversas posições intermediárias entre os extremos. As válvulas hidráulicas industriais de 4 vias são geralmente válvulas de 3 posições, consistindo de 2 posições extremas e uma central. Então, esse tipo de válvula, a posição inicial é essa aqui, ó, a centralizada. Não, não vai fugir. Aqui no caso, nós temos 3 posições, né? Então, as 2 posições extremas da válvula direcional de 4 vias estão diretamente relacionadas ao movimento do atuador. Elas controlam o movimento do atuador em uma direção, tanto quanto na outra. A posição central de uma válvula direcional é projetada para satisfazer uma necessidade ou condição do sistema. Então, sistema centro fechado, tá aqui, ó, os quadrados centralizados, está tudo bloqueio. Centro aberto, todas as conexões estão interligadas. Centro tandem, então a pressão já está indo direto para o escape e não está indo para nenhuma porta de trabalho
ou centro aberto negativo, onde as portas de trabalho já estão linkadas com escape. A pressão não está sendo direcionada. E aí ele vai mostrando os tipos de centro. Eu quero vir para o Festo aqui para mostrar para vocês, né? A gente vê sobre o tipo de válvula e tudo mais. Mostrar para vocês a SAP que tem que ser feita, né? Então, de fato, o que que faz cada um daquele trabalho lá? Isso aqui eu representei exatamente o que está naquele papel da SAP 1, né? O que está no anexo. Tá diferente porque são muitas linhas, né? Linhas de trabalho. E isso dificulta um pouco. Então, vamos identificar? Vocês têm que identificar cada um dos elementos, ó. Então, esse primeiro aqui, eu tenho uma válvula. Vou dar um zoom nela. Vocês vão ter lá. Então, tem uma válvula 3, duas 3, vias, duas vezes. acionamento por rolete e retorno por mola. Normalmente, aberta ou fechada, Maurício? Normalmente fechado. Excelente. E aí você tem as outras, né? Também são similares, ó. Pode ver que é praticamente o mesmo tipo de válvula. Nós temos esse aqui, muito similar, muda o tipo de acionamento e tipo de retorno. Qual que é o acionamento aqui, Maurício? Olha a alavanca. E retorno? Retorno Isso aqui é a trava. A gente não viu lá, mas é retorno com a trava. Então, na verdade, se não tivesse nada, ia dar na mesma, né? Aí seria um retorno com trava. neutral. E agora eu vou mostrar essa válvula aqui, só tem ela no sistema. Temos duas válvulas gêmeas, né? São essas duas aqui, ó. Consegue identificar, Maurício? Vamos para essa da Duas direita que bolas. tá. É, número de. 2, 3, 4. 4, duas vias. Você tem um, né? Que é a de pressão. 2 e 4 Um, aqui as dois, saídas de trabalho, né? Então deu 1, 2, 3. E duas de escape, né? Que é a 3 e a 5. 4 e assim. Você tem 5, cinco duas vias. vias. 5 duas vias, acionamento. Piloto. Piloto e retorno. Retorno piloto também. Piloto também. Então aqui, como tem 5 vias, não vai mudar. Aqui tem 3 válvulas iguais, a gente vai ver agora. Consegue identificar essa aqui? Ah, é a mesma de baixo. É, Não ia adiantar nada, né? 5 duas vias, acionamento e retorno duas por vias. piloto positivo. Temos essa válvula aqui, ó. Sabe qual que é essa? 50% te ajuda a ter uma dica. 50%. Aqui, ó, Essa é a válvula de retenção. excelente, válvula de retenção. Teve algum problema, né? Você pode vir aqui e pedir, ó, descrição do componente. Não sei porque o meu não consegui resolver. Tá em alemão, eu não entendo alemão. Tá tudo em inglês, isso aqui tá em alemão na hora que eu peço. Que é só pegar um cilindro. Ah lá, ó, tá em alemão. Então, a descrição dos componentes tá tudo em alemão. Eu não sei alemão. Esse pelo menos no inglês a gente ainda consegue, mas no alemão tá muito Não, mas longe. usa o Google Lens que ajuda bastante. Ah, o Lins, né? Você me falou dessa dica aí, mas de toda e qualquer forma, tá o cilindro bem aqui, ó. Então, quando você passar o nome em cima, ó, então tá Double Action, Actions. Então, é cilindro de dupla ação, né? Que é esse que eu usei. Eu tirei, tá aqui, ó, a configuração do cilindro. Eu tirei só a parte da sensibilidade, sensing. Então, e aqui a válvula de retenção aqui, ó, One Way Flow Control Valve, né? Então, a válvula de controle de fluxo em um somente sentido. Então, válvula de retenção. E aqui um cilindro atuador, né? Um cilindro de dupla ação. Beleza? Então, esse é o nosso circuito. Show. O que que ele faz? O que que o circuito faz? Vou mostrar com calma para vocês aqui. Deixa eu ver se está pegando. Não. Tem que ser um zoom menorzinho, infelizmente, que está muito alongado o desenho. Esses aqui, ó, no nosso desenho aqui são compressores. Então, a gente precisa colocar comprimido no nosso sistema para funcionar, né? Se fosse Na onde que estão os compressores? aqui, ó, são esses triângulozinhos aqui. Deixa eu dar um zoom Ah, nele. Aqui, ó. Esse é o compressor. Se a gente não soubesse compressor aqui, ó, hidráulico, ou
pneumática, tá aqui o desenho dele, ó. Ou o nome dele em alemão. Quem quiser começar a aprender alemão, tá aí o texto para ensinar. Tem essa palavra aí pequenininha, e deve ser muito simples de falar, né, em alemão, para um compressor. Então, esse aqui é um compressor, tem vários desses, porque a gente precisa alimentar o nosso circuito com ar comprimido. Senão, o que que adianta essas válvulas pneumáticas, esse cilindro pneumático? Se fosse hidráulica, a gente teria que ter uma motobomba, né? Então, a bomba E um tanque com o com óleo. nosso óleo para que faça a hidráulica. A questão das válvulas é muito similar na questão de simbologia. Mostrei para vocês que a principal diferença é ali, um vai estar com desenho preto e o outro com desenho branco, para identificar hidráulica e pneumática. Mas no fim a válvula vai trabalhar muito similar. Montei, vou começar a simular aqui, tá bom? Começou, ó. Tá alimentando tudo. O principal são os cilindros. Então, no condição inicial de trabalho, está todo mundo em posição de retração, cilindro 1, 2 e 3. Tá bom. Essa primeira aqui, ó, já vou deixar acionada essa válvula, eu não lembro qual que é a denominação dela, se tiver com desenho aí, Maurício, eu vou deixar ela acionada que ela tem trava, porque senão toda hora eu tenho que ficar mudando, tá bom? Aciona esse primeiro, vou fazer melhor. Deixa eu pegar aqui, abrir a SAP1 para falar cada um dos elementos. Tá aqui, ó. Quando acionar o 1.4, né? O que que eu vou fazer? Olha lá a mágica. Movimentei, eu estendi, né? A haste do meu cilindro 1. Então, eu acionando. Ele movimentou o cilindro 1. Exatamente. Com 1.4. Beleza? E eu agora, eu tenho duas formas de fazê-lo, mas eu vou fazer da seguinte forma. Se eu acionar agora o 2.2, tá vendo que o azulzinho indica onde tem pressão, ó. No 2.2, se eu comutar a posição dele, ele vai deixar passar. Que ele é normalmente fechado, ele vai virar um normalmente aberto. Olha lá, ó. Se eu mudar aqui, o que ele vai fazer? Acionar o cilindro 2. Então, ele estende, né, a haste do cilindro 2. O nosso era 2.2. Beleza. 2.2 A outra acionou o coisa. cilindro 2. Acionei o cilindro 2. Show de bola. Eu deixei aqui servo-piloto, né? Quando alguém olhar no desenho, aqui tá solenoide. O servo-piloto, né? Ou solenoide ou por pressão. Então, no caso aqui, eu já deixei porque não teria por que colocar solenoide, se é tudo por ar comprimido, né? O nosso sistema. Beleza. Se eu acionar agora a minha válvula, pode ver que se eu acionar de novo, o que vai fazer vai mudar nada, ó. Agora, se eu acionar a minha válvula, deixa eu ver qual que ela é, 2.3, ó. Se eu acionar 2.3, o que vai acontecer? O meu cilindro 2, presta atenção, ó. Olha lá, ó. Ele retorna, né? Então, ele retrai a haste, ele recolhe a haste do meu cilindro 2, o 2.3, quando eu fiz o acionamento dele. Certo? Agora eu tenho pressão onde? No meu 3.3 e no meu 3.2. Eu tenho o ar comprimido aqui. Eu posso mudar tanto um quanto o outro. Eu vou mudar primeiro esse 3.3. Não, na verdade eu vou mudar primeiro o meu 3.2, ó. 3.2, né? Ele estende o cilindro 3. Por que que ele estendeu? Ele deixou o ar comprimido passar aqui. Então ele acionou esse piloto mudou a posição da válvula e o compressor que estava alimentando, né, para alimentar ele, saiu da posição de retração e foi para a posição de, como fala? Avanço. Avanço. Rapaz, as palavras já tá fugindo, acho que quarta-feira hoje foi boa. Então avancei meu cilindro 3. O que que eu posso fazer agora, né? Se eu acionar o meu rolete 3. 3.3, se eu acionar o 3.2, vamos ver o que ele faz, ó. Ele já acionou lá.
Olha lá, ó. Ele não muda nada. Agora, se eu acionar o meu 3.3, ele vai recolher meu cilindro, ó. 3. Então, ele foi recolher o cilindro 3, que ele mudou a posição dessa válvula, né? Então, ele recolheu o cilindro 3. Vê como que é o nome dessa válvula aí. A válvula 3.1. E agora eu tenho a minha válvula 1.3. Se eu acioná-la, ó, se eu acionar 1.3, quem tá avançado ainda, né? Quem tem avanço é 1.3? essa aqui é a 1.3. Aqui, ó, essa. Se eu Ah, acionar 1.3. 1.3, olha o que vai acontecer com o cilindro 1, recolhe. E agora eu não tenho mais nenhuma válvula. Essa aqui, ó, se eu apertar de novo, ó, não faz nada. Eu tenho alguma outra válvula com pressão aqui dessas que comutam posição? Não. Não. Para voltar a operar, eu tenho que apertar 1.4 de novo, olha lá, ó. Isso porque a 1.2 já está travada, tá? Já está ajustada. Se eu não deixasse ela travada, ó, se eu apertar ela, não passa. Tá vendo que essa 1.2 segura? Então eu tenho que estar já na posição de passagem. Tanto é que no desenho até... Ah, não, ela está fechada mesmo. Essa do rolete está aberta. Ah, no caso aqui, ó. Agora eu entendi por que que tem essa paredinha. No caso, elas já estariam acionadas a 1.4, a 3.2 e a 1.3. Isso Vamos que eu ver ia elas perguntar, isso aí acionadas? funciona igual um micro, não é isso? Essa alavanca seria quase igual um micro. Ele Você bate ali falou. e aciona. Ah, sim. É, eu vou deixar Quer aqui o dizer, seguinte. Vou deixar ela com trava. Eu não tenho um rolete com trava, eu terei que tirar a mola. E eu vou tirar a mola. Vai ficar ruim, deixa eu aí pensar vai aqui. É ficar porque no colado. caso ela já está acionada. Eu não tenho como deixar acionada se não for tirando a mola. Tá bom? Então eu já vou deixar essa aqui acionada. Eu vou fazer com todos, a 1.4, a 3.2 a 1.3. Aqui é 3.2, eu vou tirar o retorno por mola, porque eu preciso deixar acionado, só por isso, não, né? Porque não tem como simular apertando todos ao mesmo tempo e segurando, felizmente. Então tá bom. Essa aqui já está acionada, essa aqui, cadê? Já está acionada e essa aqui também já está acionada. Então, agora eu vou Agora sim, apertar a minha 1.2, que é essa aqui, ó. Estendeu já estendeu o 1. um Se eu apertar a um. a 3.2 já. Caraca, acho que eu fiz é confusão. É a 3.2 estacionada, não é a 2.3. Perdão, inverti aqui. Vou retornar por mola, para ela manter na posição normalmente fechada. Ou eu posso fazer o seguinte também, A Maurício, ó, que uma coisa 3.2 que eu não recolhe. testei, ó. Eu posso mudar para eu deixar normalmente aberto aqui, ó. E aqui normalmente fechado. Ó, minha válvula agora É o funciona do inverso. jeito que eu quero. É, a gente tem essa possibilidade. 3.2 é essa aqui. Bom que Ela eu aciona o não. cilindro 3. Você tá fera nisso aqui, hein, Maurício? Rapaz, eu nem tinha pensado nessa possibilidade, hein? Mudar meu tipo de válvula. Agora é normalmente aberta essas três, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Que eu não consigo simular que elas já estão acionadas, ó. Por isso que eu mudei meu centro, tá bom? Para normalmente aberta. Vamos lá de novo. Olha lá, na hora que eu acionar 1.2, o que que ela vai fazer? Olha todos os cilindros. Aciona só um. Deixa eu só ver esse aqui, passa direto. A 2.2 aciona o cilindro 2. Essa aqui era para deixar... Ah, é verdade, como eu tô aqui, ó. Tá certo. É a 2.2. Vamos ver A ela aqui. 2.2. Né? Acionou o Aciona o cilindro cilindro 2. 2. Excelente. E agora a 2.3. A O que que eu faço? 2.3 retrai o cilindro 2. Só que agora, como eu deixei normalmente aberta, ela retraiu o 2 e avançou o E 3. avançou o 3. Aqui já está aberto. Se eu mudar, eu não faço nada. Mas agora, se eu apertar o 3.3, olha lá, fez Recolhe nada o cilindro também. 3. Ele recolheu o cilindro 3. É, naquela concepção. Nessa aqui agora, que fica normalmente aberto o 3.2, Ficou nulo.
Exatamente, ele não faz nada, ó. Porque tem pressão desse lado e desse. Ela aí não consegue comutar. Ficou travado. Ficou travado. E agora eu não faço mais nada no meu sistema, ó. Então, realmente, o desenho, se a gente for fazer igual o desenho, não dá certo. Tem que ser daquele jeito que a gente fez primeiro. Bom que a gente testou. Se alguém ficasse com dúvida nessa parte, né? Agora não tem mais. Não é esse aqui não, é o contrário. Esse aqui e esse aqui. Então, é normalmente fechado aqui e normalmente fechado aqui também. Então, voltamos ao estágio inicial. Só essa aqui está aberta agora. Ah, beleza. Acionei aqui. Foi o 1. Acionei aqui. Foi o 2. Acionei aqui. Alguma eu deixei aberta aqui, não era para deixar não, hein? Deixa eu voltar. Foi essa aqui. Vou voltar àquele inicial. Que a gente fez. Tá, agora sim, Maurício. Essa seta aqui é do lado aqui nos gráficos. Acho que eu apaguei um pedaço do circuito. Apaguei não? Apaguei não. Não, Então, mas você beleza. pressionou no ponto 4. Você Deixa eu ver. avançou. Aqui? Não, não mudei aqui nem aqui. Será que separou alguma coisa? Vamos lá. Vou de novo. Avançou 1. Avançou a 2. A 2.2, avanço 2. Já mexi na simulação. Ah, é. A 2.2? A Deixa eu ver qual que é ela. 2.2, avanço 2. Não avançou, não. Ah, porque E aqui a, tá normalmente aberto. Aí não vai dar certo. Realmente o desenho não... Porque vai ter pressão o tempo inteiro. Então, é que essa válvula aqui, ó, não vai voltar, ó, essa aqui. Se eu não fizer isso, ele não volta mesmo. Tem que ser igualzinho a gente fez no começo. Para a atividade dar certo. Porque senão ela não voltar. Eu vou deixar isso aqui já acionado. então, Senão ela não retorna. Vai ter sempre essa pressão aqui. na SAP, a gente vai ter que colocar essa simulação. O A que aperta, primeira. o que acontece? É, exatamente. A primeira que a gente fez. Que vai ser essa aqui agora, a última, que é da SAP. Então tá aqui, ó, já deixei aberto. Então apertei 1.4, avanço o primeiro. 2.2, avanço o segundo, né? 2.2, avanço o segundo. A 2.3, retorna o segundo. Retorno 2. A 3.2, avança o cilindro 3. A 3.3, em Recolhe o cilindro sequência. 3. Recolhe em 3 e a 1.3. 1.3, recolhe o cilindro 1. E aí volta ao estágio inicial. Aí não tem, você pode fazer qualquer A válvula que não vai mudar nada. 1.4 é o que parte. E Parte acima da nosso 1.4 tem a a 1.2. No caso que eu já deixei travada, né? 1.2. Se você deixar ela destravada, não vai fazer. Vou parar e começar de novo. Ah, se você não apertar ela, ela não deixa passar. Então você precisa acionar ela também. Então quando você acionar 1.4, você tem que acionar 1.2 junto. O bom da 1.2 é que você aperta só uma vez, ó. Por causa da trava. Acionou 1.4, inicia, avança, retorna, avança, retorna. Aí dá para ver pelo caminho que cada uma faz, ó. O azulzinho ajuda a gente a entender o caminho do nosso ar comprimido. Show, Maurício? Beleza. Matou a SAP2 sem querer querendo, mas essa aqui A foi 2 não, né? a 1, né? Sem querer querendo, mas tem mais coisa para fazer, interpretar o circuito. Tem o vídeo, né? Aí vai usar a lógica. O legal mesmo seria vocês enviassem o Fluid Sim, né? Mas, como nem todo mundo vai Mas a conseguir gente trabalhar com ele pode. tão rápido, Eu vou tentar fazer ele e printar a tela e mandar. melhor. Se você puder colocar na sua folha resposta, né? Printando, vai ser legal. É o bom desse Fluid Sim é o seguinte: entender que tem um simulador, a gente já viu o simulador. Parte mecânica nem tanto, já viu o simulador de elétrica, agora tem um simulador de pneumática e hidráulica, que a gente pode trabalhar. Querendo ou não, um dia você estiver sofrendo na indústria, pera aí, deixa eu olhar esse esquema aqui, pega lá o, como fala, o diagrama, né?
Pega o diagrama, olha que monta no simulador, o que cada coisa tem que fazer. Tá, vai apertando, configura. Tchau, obrigado. E o bom é que dá até para vazão também, né? Lembra que a gente fez na outra... Foi com vocês, não foi que a gente fez? Foi. Controlar A vazão gente também, ver o que colocou. está acontecendo. Muitas vezes você está com deficiência no seu compressor ou de deficiência do volume de óleo lá para acionamento e assim vai. Show? Entendido. Show de bola. Você conseguir trabalhar com esse fluidinho, os demais que estão vendo o vídeo também, né? Vai ser bem legal aí para movimentar. Só uma questão, quer usar qualquer um desses elementos, ó, clica nele e arrasta. Quer montar, ó, eu pego um ponto desse, clico e venho arrastando até encontrar outro. Ele já faz a minha linha, tá bom? Se ele não estiver deixando que Bom, aqui, ó, que não liga, tá vendo? Aqui também, como tá aberto, ele não vai ligar. Se a gente vai deixando é porque não pode fazer a ligação. Não é um ponto, muitas vezes, para acionamento. Quer mudar vazão ou alguma outra coisa, clica duas vezes, entra nos parâmetros de cada um dos elementos, como eu fui fazendo, né? E na hora da simulação é só clicar aqui, ele vai te dar um erro, ó. Objeto fora da área de desenho, que é esse aqui. Ok, ó, você tem alguns perigos, né? Iniciar a simulação mesmo assim, tem alguns cuidados, que é justamente esse que está fora da área de desenho, ok. E aí eu posso manipular, ó. Se eu clicar, eu aperto, eu vou apertando aqui. É um clique mesmo, aparece uma mãozinha, tá vendo? Como se fosse um clique. Depois você acionar os roletes e assim vai. Show de bola? beleza. Maurício, então, ficou alguma dúvida com relação a essa web aqui? Não, ainda Já não. sabe Tem que identificar lá no... estudar um pouco. Tem que estudar um pouco mais, tem que ficar atento só. Se tiver uma válvula amanhã não é feriado, apesar que você está na indústria, né? Feriado não tem feriado, não. Amanhã Não, aparece um vou estar diagrama, trabalhando. Só folgo amanhã, sexta-feira, trabalhando. sexta-feira, na hora que você vê lá um fluxograma, um diagrama pneumático e hidráulico, já consegue identificar as válvulas, né? Acionamento, retorno. Eu estou te falando porque eu estou com um problema numa bobinadeira minha. Eu estou tentando resolver ela. Eu tenho bastante válvula pneumática nela com sensor. Uhum. Mas até agora eu não entendi para que tem aquele sensor. Porque não Deve vejo ser de... atuar nada. Não é de posição, não? Será que não é de posição? Eu ainda vou tirar uma foto e mando para você ver. Bobinadeira é que vai enrolar na bobina, né? Vai enrolar o rolo. Pode ser de Tem posição, várias. pode ser Falei, pô, encoder, vai contar número de podia arrancar um volta. punhado daquilo lá e fazer um negócio mais simples, sabe? Mais Só que analógico, acaba menos fazendo. digital. Nossa Senhora, é muito. Mas o bom é que até para você, na hora que você quiser fazer uma mudança, né? Você tirar do digital, muitas vezes você tá com o seu controlador não tá legal, que levar para o analógico, tem que saber também como que funciona o digital. Porque, por exemplo, pô, eu tinha um sensor de posição aqui, agora eu vou ter que acionar mecanicamente. Então eu tenho que colocar um rolete, que aquele sensor medir a posição em tal lugar, vou ter que colocar um rolete agora, que se pegar aquela posição, o meu rolete não vai dar para tocar, nem gatilho, nem pina pau. Eu vou ter que colocar um outro cilindro para acionar. Então, assim, você vai montando a mecânica para que no fim, né, o que o sensor fazia seja acionar ali sua válvula, o que for. Mas aí você tem que interpretar realmente, ver e aí bolar um plano, né, para Não, mudar para... todo dia eu fico olhando para aquilo e falo que eu acho que tem muita coisa que está perdida, eu acho. Alguém montou aquilo daquele jeito, mas Acontece para mim muito, não tem muita função. muito maquinário, né? Depende muito do nível de automação. Vou te dar um exemplo. A gente trabalha lá na empresa com equipamentos de armazenagem de remédio alto custo, por exemplo. É uma máquina de produzir frio, né? Ela não é retirar calor, ela vai produzir a temperatura elevada. Lá tinha, o pessoal fazia o controle de tudo, tinha uma porrada de sensor, porrada de módulo, fonte, transformador, tudo mais. E tudo isso era muito grande, né? Todo esse sistema de controle. Tem um aparelhinho desse tamanho aqui que faz tudo isso de forma digital. Então aí depende muito de onde você fez a aquisição,
Tem uns que tem o advento de usar muito digital, e aí você realmente tem que ou trocar o controlador, né? Se for um série P, então melhor ainda. Que aí você vai ter que entrar no série P, ver como que está organizado. Ou se tiver, no seu caso, você quer colocar ele para mais analógico, né? Você entende o que está fazendo sensor digital e monta com o que tem de analógico possível para fazer isso. Aí tem que ver se o que tem analógico também dá para controlar a sua máquina. Então, às vezes você não vai ter um elemento, né, um rolete, um pino apalpador que pegue a posição e realmente você vai precisar de sensor. E aí você vai para com solenoide, né? Que é o sensor vai mandar o sinal e a solenoide manda. Às vezes alguns sensores você não vai conseguir tirar. Aí você tira os que dão mais problema, né? Mais Eu vou canseira. estudar ainda. Eu estou vendo, eu fico olhando para aquilo e uma hora eu vou mexer. Traz uma foto dele pra gente. Deve um videozinho mostrando. Faço. Aí na Na próxima a verdade, gente dá uma olhada lá na prática. eu tenho que achar. Na verdade, eu acho que eu já fiz Já uma fez? foto. Mas eu tenho que achar. Não está fácil. Vou melhorar o meu esquema de fotos aqui, criar um lugarzinho certo para cada coisa. A pastinha. Porque a gente tem que aprender a mexer com essas coisas, né? Aí Hoje fica mesmo de. eu desmontei a parte que faz o ar, né, do meu compressor Uhum. e mandei para alguém trocar os reparos para mim, porque eu não tinha os reparos. Hum. E também nunca desmontei, então eu mandei porque ela está com um pequeno vazamento de óleo. E eu venho reclamando já faz um tempo já para o dono que a gente precisa sanar, porque a gente está jogando óleo fora. Fica só repondo o nível, e aquilo bate, cai na correia estraga a correia com o tempo. Risco de acidente, suja muito mais É, a. primeiro porque fica longe dos nossos olhos, fica na parte de trás da fábrica. Eu falei para ele, você imagina se está trabalhando lá e Esquecer já desse óleo. ocorreu estourar a correia no circuito que está rodando lá com pressão, pode gerar alguma coisa, jogar óleo fora, ou acontecer alguma outra coisa no equipamento, entendeu? E sem contar que se faltar Entendendo? óleo, alguém esquecer desse óleo por um momento, ou achar, tô colocando aqui, todo dia de manhã tá rodando, aí aumenta o vazamento, no fim da tarde vaza mais do que estava esperado e a máquina roda sem. Rodou sem óleo, já sabe, né? Agora ele, agora ele resolveu. Não, bom Né? Daí ele demais. pediu para eu. A gente encontrou um cara. Eu tinha até comentado com o Creomar, eu achei um preço, o Creomar me passou um preço muito parecido. E eu achei um cara que faz um pouco mais barato. Como ele consegue a peça mais barata, eu não sei. Mas eu sei que está dando uma diferença de R$ 450. Aí já vale a pena ele fazer. Já com É, mão isso de obra e tudo. isso Já é com questão mão de de obra e tudo. relacionamento, né? Muitas vezes o fornecedor é diferente, isso aí muda muito o preço de um para o outro. Porque você vai e liga, fala lá, 1.950, R$ 2.000. Você vai no outro, liga, 1.950. Parece que é uma coisa tabelada. É tabelado. Aí você vai e encontra o cara fala, não, te faço por 1.400 e te dou a mão de obra, 1.500. Mas essas Fala, lojas se não, tá conversam. bom. Quanto menor o mercado, Maurício, mais o pessoal sabe o preço um do outro. Sabe por quê? Você liga em dois, três, acabou. Você já sabe quanto que tá. Você mesmo tabela. É igual tem o pessoal do combustível aqui em Goiânia, que é magnífico, né? Eles conseguem também fazer esse controle. Mas é isso, quanto menor o mercado, o preço acaba sendo cada vez mais controlado. Se fosse um tipo de O-ring que você comprasse em qualquer revendedor aí, talvez o preço ficasse até mais barato. Uhum. Mas quando fala que é compressor, ou você compra direto do representante, ou você não compra. Ou é alguém autorizado que tem a peça para te vender, ou é direto com o representante. Essa parte mecânica tem muito disso. E isso muda também o seguinte, se for comprar em outra região que é outro representante, muitas vezes pode mudar o preço também.
Tá. Exemplo, se você vai lá, o cara que fornece aqui em Goiânia não fornece em Rio Verde. Rio Verde, o cara vai usar isso aí para implemento mais caro do que a gente aqui, né? Natural na indústria, os implementos agrícolas aí, de 20 milhões, 25 milhões cada máquina daquela. O cara já vende um elemento desse bem mais caro, né? Ele aumenta a margem de lucro. E assim vai. Se for para um estado menor ainda, aí vai ficando mais caro. Se for para São Paulo, deve ser bem mais barato do que aqui. Não, mas pesquisei em São Paulo. Em São Pesquisou? Paulo, meu preço, Ô, louco, então a tabela é 1980. nacional. 1980. Tem boca E não, a daí ia tabela é pagar o nacional. correio, ia ficar mais caro. Porque eu ia ter que pagar o correio. Eu achei que ia ser mais barato. Mas não estava, não. É, a tabela tá nacional, você não vai escapar não, hein? Mas show de bola, Maurício? Não, mas beleza, é. Que a gente É a aprende, a gente vai. vida. É, não tem jeito não. Então, agradecer a presença de hoje, gostei da aula, foi bom que a gente viu bastante o simulador, tá rodando aqui atrás ainda. Bons estudos, né? Boa semana aí, fica com Deus, Boa aproveita o semana feriado também, aí um com bom feriado. moderação e até a nossa próxima web, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.